Saudações, turma do quadro. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Felipe Ghisoli, sou professor de Física aqui do quadro e estou aqui hoje para a gente dar sequência nos nossos estudos de Física e, turma, de Magnetismo. Estou num cenário um pouquinho diferente do que vocês estão habituados aí, no estudo das aulas teóricas. Estamos aqui num quadro negro e não na lousa mágica, Mas já eu explico por quê. Tem uma relevância importante aí nesse fato que tem a ver, inclusive, com a nossa matéria. Quando chegar lá eu falo sobre isso, mas a gente precisou até mudar o cenário para fazer esse estudo aqui de hoje. Bom, a ideia é a seguinte, pessoal, o que a gente vai estudar aqui são as fontes de campo magnético. Então, assim, é a conclusão do nosso estudo aqui, A gente começou estudando eletrostática, leis de Coulomb, potencial elétrico, campo elétrico, aí depois falou de potencial, falando o quê? De circuito elétrico. Preciso de um diferente potencial para uma corrente passar, circuito elétrico, um tanto de coisa. Depois a gente foi de magnetismo, é ou não é? E no magnetismo a gente estudou como é que funciona uma bússola, campo magnético da Terra, o que é um campo magnético, beleza. Mas a pergunta é a seguinte, como é que cria um campo magnético? Não é? O campo elétrico a gente sabe, eu coloco uma carguinha ali, ela gera um campo elétrico, mas o campo magnético cria como é que funciona, quais são e como que se comportam as fontes de campo magnético, o cara que vai gerar o campo magnético. Esse é o nosso objetivo de estudar aqui. E a gente vai ver que, na verdade, a gente vai tirar umas conclusões importantes aqui e unificar a eletrostática com o magnetismo, mas vamos por partes. A ideia é a seguinte, pessoal, vou te apresentar aqui, aliás, antes até de eu te apresentar, vou só colocar duas observações aqui, Então vamos usar fontes de campo magnético. Lembra aqui, turma, rapidinho, que esse campo magnético é o cara que a gente já está habituado e vamos continuar representando ele por B, não é isso? O vetor campo magnético é o nosso vetor B. Beleza. E eu quero só que a gente se situe, tem uma setinha aqui em cima, em relação ao seguinte. Eu vou representar aqui algumas vezes, eu acho que você já deve estar habituado a isso, mas só para lembrar e a gente se situar, Algumas vezes aqui eu vou representar uma agulhazinha de bússola. Igual desse jeito aqui, Com uma ponta, uma seta vermelha e uma azul, só para que a gente se situe, A convenção é que o que acontece aqui é o seguinte, a ponta vermelha, ela representa, turma, a direção norte, O norte da bússola. Então aqui é o N, beleza? E a direçãozinha azul, turma, azul, representa aqui pra gente o sul, tá bom? Você deve ter visto aí já, em magnetismo, isso aí costuma aparecer. Eu vou só colocar isso aqui, porque em alguns momentos eu vou desenhar algumas agulhas de bússola e tal, e em alguns momentos vai ficar carregado demais o desenho se a gente ficar toda hora colocando N e S. Então, já vamos se situar em relação a isso. Por exemplo, aqui tem uma bússola, norte e sul. Tudo bem? Beleza. Vou te apresentar uma experiência do Ørsted, que até hoje tem dificuldade de pronunciar o nome desse cara, mas foi uma experiência feita, turma, no século XIX, beleza? Mais precisamente aqui, em 1819. Que experiência que foi essa, turma? Essa experiência consistiu no seguinte, vou te apresentar de um jeito bem sucinto e a gente já vai sacar a conclusão principal disso aqui, que vai nos guiar no nosso estudo. O que esse físico fez foi o seguinte, imagina a seguinte situação, eu tenho aqui um circuito elétrico, beleza? Tem uma bateria e tal, que gera uma corrente elétrica, eu tenho uma chave aberta, então esse circuito está aberto, não passa corrente. O que aconteceu? Esse físico observou que se eu tiver, por exemplo, uma bússola perto de um circuito elétrico, a hora que eu fecho esse circuito, então daqui para cá o que eu fiz foi fechar a chave S, de modo que agora então tem uma corrente elétrica no circuito, pessoal? Então tem uma corrente elétrica aqui. Então tá aqui uma corrente I, beleza? I. Beleza. O que ele percebeu é o seguinte, quando eu fecho esse circuito, na hora que vai passar uma corrente elétrica, ele percebeu que aquela agulha, ela mexia, ela sofreu uma certa rotação. Já a gente vai estudar como, para que lado que ela vai girar, mas o fato é, se eu trocasse também o sentido da corrente, se eu invertesse a polaridade da bateria, se eu colocasse um circuito em que a corrente circulasse no outro sentido, ele vê que a bússola girava em outro sentido. Ou seja, o que ele percebeu? O que ele concluiu? Cara, essa corrente elétrica,
ela está afetando o movimento da bússola, mas eu sei que o que guia o movimento da bússola é o quê? É um campo magnético, né? Como é que se comporta a nossa bússola? Ela vai sendo redirecionada, ela vai sofrendo alguma rotação de acordo com o campo magnético da Terra. Ela serve para nos guiar. A conclusão importante do Oersted aqui, então, foi o seguinte, cara, correntes elétricas, cargas em movimento, geram campo magnético. Se quando eu passo uma corrente de um jeito, um sentido no outro, essa bússola está sendo desviada, é porque está surgindo um campo magnético para desviar ela, já que é o campo magnético que altera, né, para onde que a bússola está apontando. Tudo bem? Inclusive nesse caso aqui, depois a gente vai ver como é que funciona, essa bússolazinha, eu desenhei um plano, só para a gente tentar visualizar melhor, essa bússola, pessoal, ela ia ser defletida para dentro desse plano, beleza? Essa bússola, imagina que eu estou aqui, né, a bússola está aqui, e o meu circuito está aqui. Essa bússola vai ser rotacionada assim, beleza? Vou fazer um esboçozinho desse desenho. Seria algo mais ou menos assim, ó. O sul ia ficar para cima, então o sul que estava assim vai subir, né? E o norte vai apontar para baixo, aqui para dentro desse plano. Para representar que ele está para dentro, eu vou pontilhar. Beleza? Deu para visualizar essa ideia mais ou menos aqui, turma? Então eu tinha um plano que estava aqui, tudo bem? E tinha uma bússola aqui. Quando eu digo a corrente, pum, ela é desviada nesse sentido. No momento agora, o sentido de desvio nem é o mais importante. Depois a gente vai estudar como que é que ela desvia, para que lado, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. A gente vai estudar isso já já. A gente vai estudar como são essas fontes de campo magnético, como que é o campo magnético que elas geram, e a gente vai estar apto a fazer isso daí. Mas por hora, a conclusão importante que eu preciso que você guarde aí é a seguinte, ó. Cargas em movimento, né? O que é uma corrente elétrica, né, turma? Cargas elétricas. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Essas são as nossas fontes de campo magnético, turma. Aí a gente vai fazer uma discussão legal aqui, que é a seguinte. Então, realmente anota isso aí, ó. Destaca aí no seu caderno, porque isso aqui é muito importante. A gente já vai discutir alguns fatores pelos quais isso aqui é bastante relevante. Então a conclusão é essa. Bom, liguei ali botei uma corrente para passar no circuito, né? E essa corrente afetou a direção em que a bússola apontava, então ela criou um campo magnético ali que perturbou a bússola. Então cargas elétricas em movimento geram um campo magnético, ou seja, corrente elétrica, né, turma? Corrente elétrica é carga em movimento. Então assim, por que isso é muito importante? Bom, como eu disse, a gente começou estudando, turma, a eletrostática, depois o magnetismo, mas agora o que a gente está fazendo é unir essas duas coisas. Agora surge o que a gente chama de eletromagnetismo, que é a união da eletrostática, eletromagnetismo, com o magnetismo. Então, como assim? Magnetismo. A gente começa estudando de forma meio despretensiosa, como se fossem coisas separadas, né? Mas no fundo, aqui, em 1819, com essa experiência, começou-se a entender que no fundo são duas coisas muito semelhantes. Então, por exemplo, se eu tenho uma carga parada, ela gera o quê? Campo elétrico. Uma carga se movimentando, ela gera, além do campo elétrico, o campo magnético. Então aqui surge essa ideia de que o elétron, então eu sei que carga em repouso, cargas paradas, só para a gente dar uma recapitulada aqui, né? Uma carga em repouso, ela geram campo elétrico, geram O magnetismo, que a gente já tinha estudado, né? Magnetismo da Terra, campo magnético, ímãs, bússolas, quem que gera isso aqui? São cargas em movimento, beleza? Então, cargas em movimento, geram, além do né? Ela também vai gerar um campo elétrico, além de de campo elétrico, B. Tudo bem? Então a gente já sabia, cargas paradas geram campo elétrico. Mas agora, se eu colocar essa carga para andar, além do campo elétrico, ela gera também o campo magnético. Daí vem a ideia de eletromagnetismo, eu unificar essas duas coisas que pareciam que não tinha nada a ver uma com a outra, né? Eletrostática, lei de Coulomb, campo elétrico, com magnetismo, negócio de bússola, campo magnético da Terra, mas não.
São duas coisas que estão intimamente relacionadas. Aí você pode até se perguntar, mas é a Terra, o que a Terra tem a ver com corrente elétrica, né? Com carga em movimento, né? A Terra cria um campo magnético que afeta a bússola. Tem a ver sim. Depois pergunta lá, assiste nas aulas de geografia. Você sabe que no núcleo da Terra a gente tem um movimento ali de fluidos, né? Muito quentes ali, de níquel, ferro, cobalto, né? E esses movimentos desses fluidos aí, né? Tem íons carregados ali, então é uma corrente elétrica, são cargas se movimentando. A gente pode sim entender o campo magnético gerado pela Terra por esses movimentos de cargas no interior da Terra. Então, no fundo, turma, qualquer campo elétrico a gente consegue justificar sim a partir do movimento de cargas elétricas. Então, daqui surge a ideia do eletromagnetismo, essas duas coisas estão amarradas uma com a outra. Tudo bem? E aí o que vai nos interessar aqui, turma, é o seguinte. Isso aqui é só para te contar mais ou menos a história. Agora, então, eu quero estudar essas fontes de campo magnético. Beleza, eu tenho um fio. Como que é o campo magnético que esse fio gera? Quando a gente fala como que é, o campo magnético é o quê? É um vetor. Qual que é a direção desse vetor? Qual que é o sentido? Qual que é o módulo, né? Como é que eu calculo o valor desse campo gerado por uma corrente? E é o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos colocar aqui 3 casos que são os mais importantes que a gente precisa conhecer, que é o fio infinito, o fio reto, a espira circular e o solenoide. Tudo bem? Então a gente vai estudar esses 3 casos aqui, aplicar essa ideia de que a carga, né, a corrente, né, carga em movimento gera campo magnético. E a gente vai ver os campos magnéticos gerados, turma, por alguns caras aqui.